dias é só chorar. Isaías 61, verso 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Eu estou lendo na NVI, tá, meninos? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Como disse, não tenho muito o que dizer para vocês nessa noite, mas o que eu vou dizer são coisas do coração de Deus. Você quer ouvir? Tenho convicção que você saiu de sua casa para ouvir falar do Senhor. Eu não quero falar nada de mim mesmo. Eu tenho medo de falar as coisas de mim mesmo. E também não quero que você fique com medo daquilo que o Senhor quer falar. Mas eu quero que você apenas dê sua atenção ao que Deus está dizendo, dê relevância ao que o Senhor está falando. Por vezes nós, como cristãos, nós falamos sobre a glória de Deus, nós falamos sobre a unção. Leve a sério isso, porque a palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da sua glória, mas por vezes a gente não vê a glória em meio ao povo de Deus, porque nós temos mal definido o que é a glória, o que é a unção. A gente não entende muito bem dessas coisas, porque talvez nos falta interesse, sei lá, talvez não nos foi tão explicado. E aqui nós acabamos de ler um texto de Isaías, uma profecia a respeito do Cristo, o ungido. Aquele homem, o Deus, o Salvador, que Israel, que Jerusalém, que os judeus esperavam, aguardavam. E para quem não sabe, o Cristo significa o ungido. A palavra ungido nasce da palavra unção. E se você não sabe, eu gostaria de dizer que nós fomos ungidos. Você crê nisso? O Velho Testamento conta, por vezes, a palavra, fala muitas vezes a palavra unção. O sacerdote ungiu o templo, Davi ungiu o templo, os artifícios do templo, os utensílios dali. E a unção, basicamente, ela tem várias faces, mas a principal face da unção seria definida como a glória de Deus, a consagração, a separação para algo. E eu sei que vai muito além disso. A gente até brinca dizendo que a unção quase a gente não consegue definir, mas nós conseguimos perceber quando ela não está, e também sabemos quando ela está. Sim ou não? Vocês estão aqui? É fato dizer que uns são e outros não. Você pode dizer isso para o seu irmão: uns são, outros não. E eu acredito que é sobre isso que Deus quer falar. Porque para aqueles que entenderam, todos são.
Talvez por falta de não saber que todos são, não há a manifestação do ser, da unção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso de número 21, abre lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 1, capítulo 1, verso 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Se eu não me engano, eu estou lendo na NVI de novo, né? Isso. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Cristo é o autor e consumador da fé, ou seja, é aquele que inicia, aquele que termina. Cristo é o Salvador e Ele é aquele que sela. Vocês estão entendendo nisso? Cristo é quem inicia a obra e é Ele quem termina. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para... O Paulo está dizendo que é Deus que faz com que permaneçamos firmes em Cristo, que é aquele que começa e aquele que termina, através do seu Espírito. A Bíblia diz que a função principal do Espírito, eu digo o Espírito Santo, é nos apresentar, nos revelar Jesus Cristo. A função principal do Espírito Santo, aquele que habita em você, é pegar as características, a herança, o DNA de Jesus e manifestar em você. Vocês estão aqui? Esse texto está falando sobre isso, então gostaria que você anotasse, aquele que anota. O Espírito Santo se esforça muito para me revelar Jesus. Porque Jesus precisa ser revelado. Talvez muitos de nós nunca fizemos essa pergunta. O mundo precisa ter o Cristo revelado. A pergunta deveria ser: através de quem? Como? E eu sei que a resposta é bem óbvia. E a pergunta intrigante que eu faço junto com as demais é: Ele tem sido bem representado por aqueles que deveriam o representar? Então, se nós formos analisar que a função principal do Espírito Santo é revelar Jesus aos filhos de Deus, ou aqueles que estão num processo de aperfeiçoamento, que seria a mesma coisa, eu poderia entender que talvez não há um relacionamento bom entre essas duas partes, porque talvez seja aí a raiz do problema da péssima representação de Jesus na terra. Porque Jesus precisa ser revelado, sim ou não? Vocês estão aqui? Estou falando coisas do coração de Deus aqui. Amém? Se tem algo que Jesus se preocupa é com a sua reputação. E eu não digo porque ele fica ofendido quando ele é talvez mal falado, não é nesse sentido. Quando Jesus pergunta aos discípulos assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Vocês lembram desse texto? E de repente os discípulos, eu até preguei sobre isso esses dias, os discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta. E aí Jesus então, depois dessa análise que ele já sabia, pergunta aos discípulos, e vocês? Quem dizes que eu sou? Aí você sabe muito bem que Pedro dá a resposta precisa, a resposta que agrada o coração do Senhor. Fato é que ali, através da vida de Pedro, nasce, biblicamente falando, a chave
da igreja, a chave da igreja, que é revelar o Cristo, que é ter Jesus revelado, manifesto, o Salvador. Aleluia, irmão. E aqui a Bíblia está dizendo que aquele que nos faz permanecer nessa revelação é o Espírito, é Deus, é Ele, amém? E o versículo continua: Ele nos ungiu. Olhe para o irmão do lado e diga assim: Ele nos ungiu. Ele nos selou com a sua, como sua. Ele nos selou como sua propriedade. E pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está daquilo que está por vir. O Espírito em nós é a garantia do que está por vir. O Espírito em você é a garantia da sua salvação. O Espírito em nós é a garantia de que o Pai vem te buscar. O Espírito em nós é a garantia do aperfeiçoamento. O Espírito em nós é a garantia de que Jesus está voltando. Amém até aí? E se nós estamos falando de propósito da unção, que é o tema dessa mensagem, nós precisamos desmistificar o que de fato talvez tenha sido um empecilho, que é uma crença errada, ou talvez uma má compreensão do que é de fato a unção. E como eu disse aqui, o que é a unção, eu gostaria de dizer o que não é. A unção não é o gritar e o rodar. A unção não é a manifestação de poder. Isso pode ser parte do pacote. Isso pode ser evidências, mas não é um todo. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que os ungidos, a unção de Deus não tenha uma manifestação de poder, mas ela não é apenas isso. Porque quando a gente diz uns são, outros não, logo a gente pensa quem é usado por Deus e quem não é. Isso é verdade? Sim, mas não é uma verdade completa. Estão aqui comigo? David Gruber escreveu assim: a unção serve para 3 coisas: para fazer você ser o que nunca seria, para fazer você ter o que nunca teria, e para fazer você chegar onde nunca chegaria. Acredite, a unção de Deus fará você superar seus limites. David Gruber disse isso. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20, o João escreve assim: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. O João está escrevendo a respeito do que já recebemos, não daquilo que iremos receber. O João está falando de algo que a igreja recebe por ter o Espírito. A jogada é o porquê não há manifestação. E nós podemos receber, nós podemos dizer e responder isso muito bem. Nós podíamos dizer que é por causa de falta de conhecimento, por falta de compreensão bíblica, né? Mas o fato é que apontar o problema, e talvez o causador do problema, não é o suficiente. Vocês estão comigo, irmão? Eu falo por propriedade, eu amo gente que critica e aponta a solução. Porque gente que critica, mas não sabe fazer ou não sabe resolver, não adianta. Já disse isso aqui. Então tá, o problema é definir bem a unção e o que seria essa unção, ou a definição dela, e a glória de Deus, que seria uma das faces dessa unção. O João escreve no verso 27 do mesmo capítulo, ele diz assim: quanto a vocês, o verso 27 do mesmo capítulo 2 de 1 João, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam, por favor, aí irmão, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida
que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Vou explicar o contexto para você entender que a unção de Deus, ela nos leva a ter posicionamento, postura, caráter, mesmo diante de propostas, de coisas que são totalmente contrárias e aparentemente boas, agradáveis, mas que não agradam a Deus. Esse contexto, vou ler com você. Vamos ler, coloca no verso de número... Coloca no capítulo 2 aí, fazendo um favor. Vamos ler só a parte principal do contexto. Do verso 18 em diante, por gentileza. Olha o cenário. Quem está aqui acordado? Olha o cenário que o João está escrevendo. Filhinhos, esta é a última hora. Olha para o irmão do lado e diga assim. Dá um subiu para ele fazer. Esta é a última hora. Seguimos adiante. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede dos santos, e todos vocês têm conhecimento. Começaram a entender o contexto? Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, também confessa o Pai. Quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E é esta a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daquele que os querem enganar. Agora vem o verso 27 que eu li. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Para discernir, você pode dizer isso, para discernir. A unção nos leva ao discernimento de tudo. A Bíblia diz que o espiritual, ele discerne tanto o natural quanto qualquer outra coisa. E ele continua: e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. O verso 28, filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, a unção, ela é a promovedora, ou talvez o motor de muitas ações que às vezes nem são discernidas no natural. E muito pelo contrário, ela está à frente em discernimento da ótica do mundo, da ótica de muitos crentes que não caminham em unção. Ou seja, a unção tem uma capacidade extraordinária de ajustar o homem para o propósito de Deus. Anote isso. A unção tem uma capacidade extraordinária de ajustar o homem ao propósito de Deus. Por isso que nós estamos contemplando uma igreja desajustada do propósito. Sim ou não? Dizem ter o Espírito, porque pensam que o Espírito é um arrepio. E eu já disse isso aqui. O cheio do Espírito, na minha opinião, não é rodar e falar em línguas.
é pagar as contas em dia. É zelar pelo nome, é dar bom testemunho. Ou seja, está mais ligado a caráter do que a dons. Porque lá no último dia, muita gente chegarão e dirão: eu fiz, expulsei, curei, falei em teu nome. Mas o texto está sendo muito claro. Eu não conheço você. Você fez muitos sinais, ou seja, dons. Diferentemente seria se ele dissesse assim: eu amei como você, eu honrei teu nome, eu discerni os fins dos tempos, eu salvei muita gente. Olha aí a quantidade de pessoas que está atrás de mim por causa do meu testemunho, do testemunho que o Senhor fez na minha vida. Não, ele não disse isso. Ele disse que fez, ou seja, fez muito serviço. Sim ou não? Mas sem unção, sem a glória. Por isso que eu falo, irmãos, que tem muita catedral gigante sendo levantada, que Deus não é o alicerce. E eu digo catedral, império com o nome de Deus. Deus está falando coisas do seu coração. Amém? É ruim ou bom? Dói, né? Sem a unção não há ajuste adequado. A unção rejuvenesce você, reanima você. A unção, ela te fortalece. Olha para o irmão do lado e diga assim: unção, outros não. Olha para esse irmão aí, olha para ele assim, percebe se ele está cansado. Diga para ele assim: use a unção. Ela fortalece você, ela rejuvenesce você. Eu ouso dizer que tem muita gente cansada porque não está caminhando na direção certa. Tem uma frase que eu queria patentear ela. É aquela que eu digo assim: é melhor estar com pneu furado ou motor fundido na estrada certa do que estar andando a 200 por hora na estrada errada. E tem muita gente que está andando a 200 por hora na estrada errada e achando que está abalando. Pense sobre isso. Reflita nestas coisas. Eu não quero colocar dúvidas a respeito de que aquilo que você está fazendo é certo ou errado, é de Deus ou não. Não é sobre isso que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco a respeito das coisas do coração dele, em relação às manifestações e as raízes delas. As manifestações dos filhos de Deus. Lemos Isaías então, para nós começarmos aqui a mensagem, no verso 61. Isaías profetizando sobre o ministério de Jesus. E automaticamente este é o ministério de todos nós, a continuação, os pequenos cristos, os cristãos. E a função principal, então, ele começa a dizer: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito soberano está sobre mim. Você pode dizer isso: o Espírito do Senhor está em mim. Ele me ungiu. Diga isso: ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres. Ou seja, para pregar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Repare, essa é a mensagem completa. Olhe para mim. Tem uma galera que prega uma parte dessa verdade. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, é amor. Tu és bom, Senhor, oh, como tu és bom. Nós te amamos, Jesus. E eles pregam sobre o amor de Deus. Ah, cara, como é bom, isso é poderoso. Só que a mensagem completa é anunciar a bondade de Deus, o amor de Deus, mas também anunciar a vingança do Senhor.
Irmãos, 2 atos de amor: a cruz e o inferno. Estou falando sério. São 2 atos extremos de amor de Deus: a cruz e o inferno. Não pense você que o inferno não é uma expressão do amor de Deus. O dia da vingança do Senhor. A gente não gosta de falar dessas coisas porque a gente só tem parece que a gente só tem uma parte de Cristo revelado. Esse é o problema. Irmão, você não tem ideia, está vindo um Deus aí, apaixonado pelos seus filhos para os buscar, mas irado com aqueles que feriram eles. Ah, mas é só um dia. Mas esse dia, irmão, esse dia é terrível. E a gente tem que pensar nessas coisas, porque virá. Eu, como atalaia do Senhor, eu quero te dizer: esse dia virá. Ah, mas eu não acredito. Beleza, como diz Cláudio Duarte, a fé é só uma característica. O cara esse dia atrás falou assim pro Cláudio: eu não acredito no diabo. Ele falou assim: beleza. Vai tu chegar lá no inferno, o diabo fala: não, mas eu não acreditava em você. Ele falou: não tem problema não. A fé era só uma exigência da concorrência. Vocês já viram isso? Mesma coisa vai ser o inferno. Eu não acredito em inferno. Beleza. O fato de você não acreditar não quer dizer que isso de fato não existe. E a gente precisa falar nisso, não para que a gente fique com medo, mas para que nós anunciemos o dia da vingança do Senhor. Essa é a mensagem completa. A gente só lembra de João, que é um outro extremo. João só pregava o quê? Arrependei-vos, raça de víboras. João pregava para uma geração sem Cristo, uma geração perdida, religiosos, hipócritas. E ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João então era um outro extremo. Ele só pregava a parte da vingança. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Aí vem Jesus e diz: João, a sua mensagem é poderosa, ela foi o início, você preparou o caminho, mas a completa é a minha. Você está aqui? A mensagem completa precisa estar na boca dos ungidos de Deus, anunciando através da sua vida prática e da sua boca. Como diz o pregador, vai e pregue, né? Se possível, use palavras. Essa é a igreja de Cristo. Vai e pregue. Se possível, use palavras. São muitas faces a unção, porém seu propósito sempre será o mesmo: a manifestação da vontade de Deus. A unção tem um propósito, e o propósito da unção é a manifestação da vontade de Deus. Você pode repetir isso comigo? Talvez essa seja a frase que é o cerne da mensagem. Se você é ungido de Deus, a função principal sua é a manifestação da vontade de Deus em você e através de você. Lembrem-se, não fomos chamados para o serviço, nós fomos chamados para ser família, certo? Mas em família nós vamos trabalhar, porque tem muita gente invertendo as coisas, estão querendo fazer para ser. Não, Deus te tornou para fazer. Compreende isso? Deus não quer que você faça para se tornar filho, não, Ele te tornou filho. E o filho, depois da identidade bem esclarecida, agora ele age, ele manifesta, ele vive como um verdadeiro filho. A religião quer inverter as coisas, e ela tem invertido as coisas. Ela quer que nós paguemos um preço de penitência para ter o que só Jesus deu. É 250 tipos de oração específica para você receber o perdão. Você tem que andar 33 semanas a pé para ver se Deus tem misericórdia da situação que você fez. Repare, isso é uma abominação aos olhos do Senhor. E eu não estou dizendo que nós como crentes não devemos fazer propósito, mas nenhum propósito do crente pode ser para ganhar algo que Jesus já deu, porque isso é uma abominação, uma heresia, uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
que está insistindo para revelar Jesus. E quando Jesus é revelado, você vai ver que você não precisa mais de nada para ser o que você precisa ser, fazer o que você precisa fazer e ter o que você precisa ter para desempenhar a função de um filho. Ou seja, eu vou orar, mas não para ter, eu já tenho. Eu vou orar para que de alguma forma eu seja mais útil naquilo que eu já sou. Eu vou jejuar, porque o jejum me torna mais ativo, mais sensível a ser tudo aquilo que Ele já me tornou. Você está aqui? Então é uma loucura a religião, porque ela cega, ela cauteriza, ela inutiliza, ela torna infrutífero. Aquilo que deveria ser espontâneo, ela torna um ardor, um trabalho muito grande. E como nós estamos diante de uma igreja assim? É duro dizer, mas nós estamos diante, não dessa, outros lugares aí, de uma igreja doutrinada a ser aquilo que ela deveria. Vou repetir isso aqui que não deu certo. Nós fomos doutrinados, é como adestrados a ser o que nós deveríamos manifestar de uma forma espontânea, através do poder do Espírito Santo, de um DNA. Vou melhorar, eu prometo. Você pode pegar um cachorrinho, vai ensiná-lo, você vai adestrá-lo, e ele vai ter algumas características de um ser humano. Fala, ele fala, e a gente acha bonitinho, não é? Fala, rola, pula. Ele obedece, tem até algumas características de um ser humano, mas essa doutrinação não transforma ele em alguém, a um ser humano. Conseguiram pegar o raciocínio? A ideologia atual não é isso? Se eu tenho características que me assemelham a algo, me sinto esse algo, logo eu sou esse algo. É ou não é? Sim ou não? Essa não é a ideologia atual? Características que me assemelham a algo, eu me sinto esse algo, eu sou esse algo. Não se ofenda, mas tem muito crente que tem característica de crente, que tem atitude de crente. A intenção é boa, mas a doutrinação tem prazo de validade. Escute, o adestramento tem prazo de validade. O adestramento faz com que você pegue um porquinho, dê banho nele, leve ele para dentro do seu quarto, deita ele na sua cama. Você coloca uma fita vermelha nele, ele dorme, ele acorda com você, você ama esse porquinho, e você dá banho nele, ele sempre está cheirosinho, certo? Mas o dia que você leva ele para um sítio, por mais que você insistiu com ele, para ele não ir para a lama, você insiste com ele, fala, porquinho. Vamos dar um nome para o porquinho? Que nome do porquinho? Chico. Chico, não é para você ir para a lama, Chico. Mas leva ele no sítio. Não precisa nem tirar o lacinho do Chico. Estão entendendo o raciocínio? A hora que você soltar a coleirinha do Chico, a essência do Chico não foi mudada pela doutrinação. O Evangelho é a essência ser morta, a velha, e Deus te dando uma nova. Por mais que hoje você se sinta sujo, se você nasceu de novo, entenda algo: ovelha não é um porco. Ela pode até estar suja de lama, mas o lugar dela é em pastos verdejantes. Por isso eu digo para você que está aqui, talvez o seu histórico não é tão bom, mas isso não é você. Você é melhor do que isso. O Espírito Santo está dizendo isso aqui. Você é meu filho. Precisa começar a manifestar características de meus filhos. A essência do porco não vai mudar pela doutrinação. 21 dias, como não sujar na lama. Né? Agora a jogada é sempre 21 dias de alguma coisa. 21 dias para desbloquear sua mente.
Gaspar Marçal, né? Ai, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não vou falar isso não, o povo ficou ofendido. Mas acredite, o evangelho não é pintar você, maquiar você, para você se parecer com algo. Isso a religião tem feito ao longo de milênios. O que nós estamos dizendo é que o evangelho é uma mudança de DNA. Era um DNA adâmico caído, agora você tem um DNA de Cristo, a essência de Jesus. E a partir dessa realidade já consumada, nós vamos frutificar e caminhar. Eu sou o que Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho, e eu posso fazer o que Ele diz que eu posso fazer. E a unção que vai ser manifesta através de mim é uma expressão de sua glória, não de algo produzido pela força do meu braço, não pela minha boa intenção. Eu disse aqui esses dias atrás no Café de Homens: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E o próprio Davi responde: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, que não jura enganosamente, este receberá do seu Senhor, o Deus da sua salvação. Sabe, irmãos, a prosperidade, continuando o versículo, tudo isso que Davi escreveu era uma profecia que só se torna uma realidade em Cristo Jesus. Sabe quando que você vai estar limpo de mãos, puro de coração diante do Senhor Jesus Cristo? Pela força dos seus atos? Nunca. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Pela força do seu braço? Ninguém. Se não antes tiver passado pela redenção do Calvário, o perdão da cruz, recebê-lo como Senhor, como Salvador, como sacrifício consumado, irmão, ninguém subirá ao monte santo do Senhor. Você está aí? Mas nós estamos falando de coisas do coração de Deus ainda, amém? O alvo do Espírito Santo nessa noite é te conduzir ao Calvário, a Jesus, para que através de nós flua um óleo puro, sem misturas. Cutuca o irmão do lado, fala para ele assim: preste atenção, Deus quer emanar de você agora. Fala para ele: emanar de você o óleo puro, o óleo da unção. Por vezes a gente coloca um olhinho aqui. Quem já viu um olhinho aqui? Psst, participa aqui do culto, ó. Já viram um olhinho que fica aqui? A gente chama aquilo lá de óleo da unção, não é? Biblicamente falando, é uma representação do Espírito. Sim ou não? O apóstolo Paulo dizia assim: olha, se tiver alguém enfermo entre vocês, chame os presbíteros, unge o enfermo com óleo, certo? Impõe as mãos sobre ele e ele será curado. O óleo, biblicamente falando, ele tem um respaldo de uma representação. Ele não tem poder por ele mesmo, mas ele representa algo no mundo espiritual. Amém? Você está aqui? Beleza. Agora nós vamos entender então, basicamente, uma das faces da unção. Abra sua Bíblia aí agora em Êxodo, capítulo 33, verso 18. Exodó. Êxodo 33, 18. Só para você sair daqui lembrando, pelo menos algo da mensagem, eu quero que você repita comigo assim: o propósito, diga assim, o propósito da unção é manifestar a vontade de Deus. Escute isso: tudo que Deus nos dá visa dar a Ele a glória. Se Deus te deu a honra de ser um empresário, é para dar a Ele a glória. Se Deus te deu a honra de ter filhos, é para glorificá-lo através da vida dos seus filhos. Tudo que Deus nos dá é para expressar a sua glória. Estão entendendo isso aqui? Muitas são, eu já disse, as faces da unção.
Precisamos então entender o que de fato é a glória de Deus. Certamente quando me refiro à glória de Deus, eu estou falando sobre quem Ele é de fato. A glória de Deus é a representação de quem Deus é de fato. Está entendendo? Estão entendendo isso aqui? Moisés disse assim um dia para o Senhor, verso 33, 18: peço-te que mostre-me a sua glória. Eu gosto de algumas traduções que Moisés pede para ver a face de Deus. É ou não é? Aí Deus diz: rapaz, você está doido, moço. Os caras olhou dentro da Arca da Aliança, morreu 22. Eles ousaram abrir a Arca da Aliança, quem lembra disso? Morreu os 22. Sua estrutura, Moisés, não suporta me ver. Você já tentou olhar para o sol? Agora esses dias atrás teve nome de um carro, né? O eclipse anular, não é isso? Onde a lua, de alguma forma, ela praticamente em alguns lugares tapa todo o sol, né? Fica todo escuro. Cara, mas tava o Ronaldo ali fazendo um serviço lá no prédio novo, e eu, bem na hora, eu estava lá na hora do eclipse. Peguei a máquina de solda, e eu consegui ver o sol, cara. Redondo, e parte dele ali com a lua, foi bem bacana. Quem viu também? Mas pega aí, meio-dia, 11h30 da manhã, e tenta olhar para o sol, vê se você consegue. Meu irmão, você não consegue. Seria mais ou menos a mesma análise. E ainda diz os peritos, os oftalmos, que se nós conseguirmos ficar mais ou menos aí uns 3 segundos olhando para o sol, nós teremos problemas seríssimos na visão. Quem viu esse estudo lá? Nem consegui, talvez. A gente não consegue, é muito difícil. Mas se ficar olhando muito, você fica cego. O mesmo raciocínio é para isso que Moisés está pedindo aqui. É uma glória tão grande, é uma luz tão intensa, é algo tão poderoso, que a nossa estrutura humana não consegue discernir aquilo que é visto. Já parou para pensar nisso? Nossa estrutura humana não consegue enxergar a pureza de Deus, o tamanho do Senhor, defini-lo. Nem o nome de Deus nós não conseguimos decifrar, não conseguimos falar. Compreende isso, irmãos? Vamos adiante. Então Moisés diz: peço-te que me mostre a tua glória. Use essa reflexão mais uma vez, só para mim aplicar uma coisa do meu coração aqui. Você já percebeu que em alguns momentos do dia a gente consegue ver o sol sem doer tanto? Que hora é? Final da tarde e comecinho da manhã. Você lembra que Adão recebia visitas em que horários? Antigamente o povo dizia assim: eu gosto de orar de madrugadinha, ao entardecer. Não estou colocando aqui um ensino. Talvez eu esteja passando agora uma chave para vocês. Tem alguns horários do dia que parece que ele está mais acessível. Preste atenção nisso. Você consegue enxergá-lo melhor, vê-lo melhor, se comunicar melhor. Sim ou não? Na viração do dia, Deus se apresentava a Adão. Ao entardecer. Porém, ao amanhecer, quem já teve o hábito de orar, amanhecer o dia orando? Desenvolva isso. E depois você fale comigo. Os testemunhos que você contará. Não estou aqui colocando um ensino, pelo amor de Deus. Deus se apresenta a hora que Ele quer. Nós não estamos colocando Deus em uma caixa. Isso a religião faz muito bem. Mas seja sábio. Se Deus o sol é uma representação, uma simbologia de Deus, e a gente não consegue vê-lo em um horário de pico, o pico do sol, mas em alguns momentos a gente consegue, isso nos ensina algo. Pegaram aí? Fecha esse parênteses, vamos voltar para cá. Preste atenção na resposta do Senhor ao pedido de Moisés. Pois podemos obter a revelação do que de fato é a glória de Deus. E se você, assim como eu, é curioso biblicamente falando, a glória de Deus pode ser muito bem representada por aquilo que Moisés viu. A Bíblia diz que algo foi revelado por Moisés através da fenda da rocha, vocês lembram? A Bíblia diz então
no verso 33, 19. Escute. Podemos obter a revelação do que de fato é a glória de Deus, pois a glória de Deus é muito mais que uma nuvem, uma fumaça incandescente. A multidão, o povo de Israel, sabia quando a glória de Deus descia, por causa que via muitas nuvens e muitas fumaças. E a partir desse entendimento, a gente talvez no subconsciente acha que a glória de Deus é algo pirotécnico. É só pirotécnico, onde vem fumaça, onde há um mover, onde há luzes e alguma coisa nesse sentido. O povo que não tinha intimidade com Moisés pensava isso. Então quem não tem intimidade com a glória de Deus, com a presença de Deus, também pensa isso. Só que aqui fica muito bem definido o que Deus disse que passaria na frente de Moisés. Verso 33, 19. Quantos querem demonstrar, manifestar a glória de Deus por onde passar? Então preste atenção o que define bem a glória de Deus. Verso 33, 19. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Gente, isso é extraordinário. Nós precisamos ver a glória de Deus como algo muito superior, sabe? A uma fumaça, a uma pirotecnia. A glória de Deus aqui era a sua bondade. Moisés, eu vou passar diante de você a minha glória. A minha bondade vai passar diante de você. É como se Deus dissesse assim: Moisés, veja parte de um todo, a minha bondade. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da bondade de Deus. Você olha para os seus filhos e você vê a bondade de Deus. Você olha para o lado agora e você vê a bondade de Deus. Você olha para essa igreja, você vê a bondade de Deus. Você olha para o seu passado, você vê a bondade de Deus. Aonde os nossos olhos veem, eles batem, você vê a glória de Deus. Isso é extraordinário. Oro para que os nossos olhos nesse momento se abram para a glória de Deus, pois foi para isso que Deus nos deu a unção, para manifestar a glória dele. A unção de Deus é essa capacidade de glorificá-lo aonde nós estivermos. Preste atenção. A verdadeira unção não é um arrepio, não é cair no poder, não é correr, não é gritar. Não! Isso pode ser uma reação à unção. Está tudo bem se isso acontecer. Mas por favor, não confunda a unção com essas manifestações físicas. Somos ungidos para um propósito, o de tornar conhecido o nome do Senhor. Escute, nós temos um propósito: tornar o nome de Deus conhecido através das manifestações da glória dele, da bondade dele. Eu gostaria que você refletisse comigo agora, aí de olhos fechados. Por favor, feche seus olhos. Deus te trouxe aqui só para falar algumas coisinhas a você, para nós. Você que é filho, para todos nós. Escute, nós temos um propósito: a manifestação da glória dele. Deus nos deu coisas, Deus nos deu tempo, Deus nos deu recurso, e tudo isso era para a expressão da sua glória. E por N motivos, talvez nós invertemos as coisas, e estamos usando aquilo que ele nos deu para a nossa glória, ou para a glória de alguém. Lembra que eu disse que a bondade de Deus é a maior expressão de sua glória? Moisés viu a bondade de Deus passar diante dele. A Bíblia diz que Moisés, depois que saía da presença de Deus, o seu rosto brilhava. Ele colhia coisas de Deus que talvez nenhum outro ser humano colheu. A mesma presença, a mesma manifestação esteve com Jesus, João, Tiago e Pedro em cima do monte. O rosto de Jesus transfigurou, assim como Moisés descia do monte também transfigurado. O rosto brilhando, reluzente,
Algo tinha se aproximado que fez com que a sua estética refletisse algo superior, diferente. Mas não é sobre estética, não é sobre uma pirotecnia, é sobre conseguir transmitir, pelo menos em proporções parecidas, aquilo que Ele é. Quando Jesus se apresentou diante da presença, quando Moisés se apresentou diante da presença, algo os envolveu, ao nível que a partir do momento que eles desceram do monte, as pessoas conseguiam enxergar parte daquilo que havia os envolvido. O que eu gostaria que você refletisse nessa noite é: o que está faltando para que eu manifeste, expresse essa glória, essa bondade? O que está faltando? Se o propósito do Espírito Santo principal é manifestar, revelar Jesus em mim, e a minha principal função como filho é manifestar Jesus ao mundo, é revelar Jesus ao outro, é através da minha vida, da bondade de Deus na minha vida, que as pessoas verão a bondade de Deus. Pai, nessa noite nós queremos Te glorificar e pedir que, de uma forma cirúrgica, esta palavra revire dentro de nós, bagunce dentro de nós, uma bagunça santa, uma bagunça organizada, que arranca, cauteriza a religião, que tem doutrinado, que tem adestrado o seu povo a ser aquilo que eles já são, no mundo espiritual e pela ótica de Cristo. Espírito Santo, eu te peço, nós te permitimos, continue, insista em nos revelar Jesus. Nós somos um povo ignorante, insensível. Por vezes, Deus, somos hipócritas. Não desista de nós. Eu te peço, Senhor, alcance o nosso coração, Jesus. E nessa noite nós te pedimos, por favor, nos ensine a manifestar sua glória, a ser tudo aquilo que o Senhor quer que a gente seja, a ter tudo aquilo que o Senhor quer que a gente tenha, e fazer tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Sozinhos a gente não vai conseguir. Pai, em nome de Jesus, alcance o coração agora aflito, oprimido, cansado. Falar de unção é falar de se envolver com os teus mistérios e desempenhar completamente uma posição, e essa posição é de ser filho de Deus, ungidos para um ministério, para uma função específica. Mas a missão do Senhor é nos atrair para o secreto, para a intimidade, para a família, para depois então nos enviar, nos comissionar a um serviço, a uma vocação. E ainda o Senhor diz que vai nos acompanhar até os últimos dias, até os confins da terra. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa igreja, um sopro do Teu Espírito Santo de despertamento, a sermos muito útil para o Senhor, corações disponíveis para Ti. De uma forma cirúrgica, Deus, corte todos os laços que nos iludem aos padrões do mundo, às coisas dessa terra. Corte todas as correntes que nos prendem a posturas que Te desagradam. Nós não queremos ser adestrados a ser como Jesus. Nós já somos como Jesus, porque Ele nos deu o seu DNA, sua essência. Nos ensine a manifestar estas coisas através do Teu Espírito. O poder, a graça, a glória. Nos ensine a manifestar Jesus. Se você pudesse colocar de pé, irmão, juntos nós vamos orar.
Por favor, juntos nós vamos orar. Eu iniciei dizendo que ultimamente eu só tenho chorado porque eu disse no início, quando nós estávamos começando a pastorear, eu falei: Senhor, eu não quero pastorear uma igreja religiosa, eu não quero pastorear uma igreja que não seja eficaz, de fato que represente bem ao Senhor. E hoje pela manhã Deus me deu essa mensagem. No meio da mensagem do pastor Deuseni, eu sentado ali, Deus falou para mim assim: eu quero que você pregue sobre o propósito da minha glória, o propósito da unção. Porque eles são ungidos, mas se são ungidos para nada, de nada serve. Desde o Velho Testamento, a unção era para um propósito. Ungiam-se o altar, os utensílios do altar para algo, consagrava-os para algo. Deus não te consagrou para você viver de qualquer jeito. Escute, você não consagra seus filhos aqui para viver para você. Nós consagramos os nossos filhos para viver para Deus. Jesus não consagrou uma igreja para viver para ela mesma. Jesus consagrou a igreja para viver para Ele, para glorificar o nome dEle, para ser uma expressão, uma representação do seu Filho. Jesus é o primogênito de muitos irmãos que farão coisas maiores do que Ele fez. Se não levarmos a régua, nós seremos esse povo morno, que vamos descer a sepultura sem termos marcado nossa geração, sem termos cumprido o nosso propósito. Quantos homens que proclamavam o nome do Senhor, que desceram à sepultura sem ter cumprido seus propósitos, envergonharam o nome de Jesus, descredibilizaram a igreja, viveram para si mesmo. Se a unção está sobre nós e ela não tem um propósito, para quê? Eu gostaria de falar coisas do coração de Deus, irmão, e esse é um puxão de orelha do Senhor para um posicionamento. Você não é um cachorrinho doutrinado, adestrado. Ei, você tem a essência de Jesus Cristo dentro de você. Nas suas veias corre o sangue de Jesus Cristo. Sobre a sua cabeça está a unção dos altos céus. Irmão, sobre nós existe o poder e a autoridade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, a geração eleita. Jesus nos autorizou a saquear o inferno e povoar o céu. E nós estamos envolvidos tanto com as coisas daqui, que as coisas do céu estão passando desapercebidas. E nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Só que não quer dizer que o amor de todos esfriará. E eu quero dizer que para você, irmão, o amor não vai se esfriar. Para mim o amor não vai se esfriar. A unção vai me dar o norte, o discernimento de saber que o anticristo nega Jesus, de saber que as ideologias afastam Jesus, de saber que se não cuidar dos nossos filhos, eles serão envolvidos, doutrinados a ser como o mundo é. Mas eu não abro mão de ser um consagrado de Jesus. Eu não abro mão de ser um ungido de Jesus. Eu não abro mão de expressar a glória de Deus através da bondade. A glória de Deus é a sua bondade. Eu quero dizer isso para você. Que tudo que Deus te deu, que tudo aquilo que Deus nos deu, seja uma expressão da glória dEle. Você pode colocar sua mão no seu coração agora? Vamos adorar o Rei. Vamos adorar o Senhor. Diga para Ele coisas que tem te incomodado. Diga para Ele, para que te ensine a viver para a glória dEle, a manifestá-lo, a representá-lo muito bem. Pergunte para Jesus: Senhor, Tu se sente representado pelo meu estilo de vida? Senhor, tu se sente bem representado pelo meu estilo de vida? Pergunte isso para Ele. Ore nesse momento. Transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei, a ti me achegarei, pra
contra o teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Cante a Ele, Teu cante. reino vem, Clame a Ele, teu diga: Senhor, reino vem, que tudo em mim glorifique o faz teu nome. teu querer, Que tudo em mim glorifique o teu nome. inunda a terra. Que o meu casamento glorifique o teu nome. Que os meus filhos glorifiquem o teu nome. Que a minha igreja glorifique o teu nome. Que a minha empresa glorifique o teu nome. Expresse a bondade de Deus. Que os meus relacionamentos expressem a vontade e a bondade do Senhor. O propósito da unção é cumprir a vontade de Deus. Sabe, eu quero fazer 2 convites hoje. O primeiro é o arrepender. O arrependimento é algo que é necessário, pouco falado, de uma forma contemporânea, pouco falado. João falava muito do arrependimento. Hoje em dia a gente fala pouco sobre arrepender. E se tem algo que agrada ao coração de Deus, é o arrependimento. O arrependimento não é apenas chorar. Talvez o choro é um acompanhamento. É parte do pacote. Porque eu cheguei a uma compreensão de que o que eu estou fazendo, ou estou sendo, não é aquilo que Deus sonhou para mim. Então o choro é de tristeza profunda por não estar sendo e vivendo o que Ele sonhou para mim. E eu quero dizer que tem muita gente vazia, mas cheia de si mesmo. Este talvez seja a maior expressão, essa talvez seja a maior expressão do mundo. Vazios de Deus e cheios de si mesmo. E o primeiro convite é para você que hoje deseja entregar sua vida a Jesus, como uma expressão de fé, de coragem, em dizer: pastor, o Senhor falou minha vida, eu tenho vivido uma vida vazia mesmo, eu não tenho encontrado sentido. E hoje o Senhor falando sobre a glória de Deus, a bondade, o propósito, eu me vi fora disso tudo, e eu quero isso para mim. Eu quero iniciar esse processo, eu quero me render a este propósito, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Se você está aqui e é com você que Jesus está falando, levante sua mão, eu vou orar com você. Para você que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão como um sinal. O segundo convite é para você que já fez essa entrega, mas que por algum motivo, seja ele qual for, você se afastou. Você não tem vivido mais o propósito, você já fez muito, já buscou ao Senhor como nunca, mas algo ou alguém ou você mesmo te afastou, e hoje você decide voltar. Eu quero orar com você. E hoje você está dizendo: basta, chega. O meu propósito é expressar a glória do meu Pai. Eu quero voltar. Levante sua mão como um sinal, eu quero orar com você. Levante bem alto assim para me ver vocês. Jesus é bom. Como um ato de
de fé, se você puder, eu quero orar com você. Vem aqui na frente, por favor. Enquanto isso, eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos, estendesse as mãos para cá. Nós vamos apresentar nossos irmãos diante do trono da graça do Senhor. É noite de salvação, de conserto. Filhos estão voltando para casa. E eu não sei se você entende disso, irmão. É para este fim que nós manifestamos a glória de Deus. Não tem outro propósito a não ser o resgate dos nossos irmãos. Gente que estão conectando seus corações de volta ao coração do Eterno. Pessoas que entendem que sem Jesus Cristo não dá. Não dá, sem o Senhor não dá, Jesus. Nós não vamos conseguir. Senhor, nos resgate de uma vida vazia, Senhor. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Joga suas mãos pro alto e comece a declarar. Se renda ao Espírito Santo. Os meus se renda ao Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que corrige a rota. É Ele que devolve aquilo que foi roubado. É Ele que coloca no eixo sua igreja. Uma vez que eu coloquei a sua graça. Você diz que está difícil. Ei, não é difícil, é impossível ao homem. É impossível a nós cumprir o propósito. Só Ele em nós que todo se torna possível. Ei, Espírito Santo. Hoje eu decido entregar. Eu entrego tudo a ti. Para o Senhor fazer tudo que o Senhor quer fazer. Eu entrego tudo a ti, Deus. Me preenche até que eu não consiga mais ouvir as coisas desse mundo, Senhor. Oh, eu entrego tudo a ti. Faça tudo que o Senhor quer fazer. Está aqui os seus filhos, Senhor. Os meus olhos em ti, nada mais. Se você está sentindo seu coração apertado, eu sinto que existem ainda pessoas nesse lugar que precisam fazer um conserto. O Espírito Santo me incomoda a respeito ainda de algumas pessoas que precisam consertar. Você foi ferido pela religião. Entenda, não foi Jesus quem te feriu. Corra para os braços do seu Pai. Não é sobre se entregar a uma placa, querido. Para com isso. É sobre reconectar as coisas. É voltar a fluir vida. Espírito Santo, convence. Toque. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que você coloca a sua vida, uma vez que você coloca os seus olhos, tudo que tem de vazio Ele preenche o seu coração. Ele preenche a sua alma, Ele preenche. Sabe quando você vai voltar a ter prazer em si mesmo? É o que você diz, não é? A hora que os planos e os sonhos do Senhor for maior dentro de você do que os seus. É por isso que você não consegue ser feliz de fato. Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Espírito
Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Assim diz o Senhor. Você não sabe planejar, eu sei. Descansa. Descansa o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça como um sol ao meio-dia. Eu declaro a unção, Senhor, sobre os meus irmãos. Eu declaro, Senhor, a bondade do Senhor sendo expressa através da vida dos meus irmãos. Pai, eu quero orar neste momento e receber os irmãos como parte do corpo de Cristo. E assim como um dia aquele pai do filho pródigo esteve com os olhos no horizonte esperando o filho voltar, eu sei que neste dia, neste momento, muitos filhos estão de volta em casa. Eles estão de volta, Pai. Receba-os. Coloque um anel no dedo, vestes novas, vestes brancas. Uma festa está preparada para os seus filhos. Nós queremos como igreja os abençoar a este novo tempo, a esta nova empreitada. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para mim. Coloque a mão de vocês no coração de vocês. Olha para mim. Se possível, você pode olhar aqui para mim. Repita assim comigo: Senhor, meu Pai, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu sou teu filho e eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. No último dia, o meu nome será bradado pela sua boca. Eu viverei eternamente, porque Jesus, o teu filho, me perdoou, me restaurou, me redimiu, me justificou. Eu creio em Jesus Cristo. Ele é o meu Pai, Ele é meu Senhor. Amém? Amém. Dê um abraço nesse irmão. Aplauda Jesus bem forte. O pessoal vai pegar o nome de vocês. Se possível, vocês irmãos, aqui à frente, só conduz ali do lado. O pessoal vai pegar o nome de vocês, tá? Por favor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Misericórdia 7:19. 2 avisos. Coisa boa. Boa mesmo. Tá feliz? Primeiro aviso. Bolo no pote. R$15. Olha pro irmão do lado aí. Fala assim pra ele: vou pagar um pra você. Vocês não vão se arrepender de comprar esse bolo de pote aí. É o melhor bolo no pote que eu já comi, é sério mesmo. Todo recurso é para... Eu já estou até cansado de falar isso. Até terça-feira não é muito tempo não. Até terça-feira a gente precisa de mais ou menos uns 3.000 milagres assim. Então nos ajude, por favor. Pessoal, o encontro com Deus. Quem está doido para ir para o encontro com Deus aí? Dá um grito de glória. Você precisa fazer a inscrição lá no aplicativo da igreja. Já iniciou as inscrições? Amanhã começa? Amanhã? Amanhã abre as vagas para o encontro com Deus. Então, aquele amigo ou você mesmo, corre e faça para não ficar de fora como aconteceu no último. Beleza? Fichas do hambúrguer. Gente, dá só... Agora só o teclado. Só o teclado. Só o tecladinho. Aquele toque de emoção, assim, para emocionar o povo. Gente, vocês estão vendo aí atrás? Dessa vez será 3.000 fichas.
É só um milagre nós vender isso tudo. Se você não pegar, Deus vai lhe levar. Tô brincando. Pega pelo menos 10 fichas para nos ajudar. Tá bom, Delias. Pega 10 fichas, por favor, para nos ajudar a vender esses 3.000 lanches. Você crê que a gente vai vender em nome de Jesus? Mas se você não se empenhar, irmão, fica difícil, né? Então passa ali, pastor, me dá aí 10, as meninas estão ali entregando. Posso comprar agora já, pastor? Pode, as meninas estão ali vendendo e entregando fichas para vender. Lembrem-se, venda o propósito. Não só o lanche é maravilhoso, é delicioso, fantástico. Mas venda o propósito. Querido, nós estamos reformando um prédio, vai ser uma estrutura gigante para crianças, nós vamos ter um mercado solidário, fala do projeto. E nós estamos vendendo esse lanche que será entregue no dia 14, estilo drive-thru. Você pode passar no seu cartão, me paga no pagamento, depois você acerta comigo, faz o acerto com você e depois você faz o acerto com a igreja. Amém? Mas não deixe de compartilhar ali nas suas redes sociais e também pegar suas fichas para vender. Fechou? Beleza, então? Então tá bom, vamos orar? Se coloque de pé. Aqueles que não estão. Mais algum aviso aí, povo chato? Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Repita assim: o Senhor me ungiu para pregoar as boas notícias, anunciar as boas novas e resgatar os seus filhos e glorificar o teu nome. Eu sou ungido do Senhor a este tempo. Pai, obrigado pela tua igreja, o teu povo. Ensine-nos a cada dia mais, ó Deus, ser uma expressão exata de Jesus Cristo. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, os nossos pés, que sejamos uma expressão do Senhor, nos nossos negócios, na nossa empresa, nos nossos relacionamentos, na criação dos nossos filhos, o congregar, o viver, o ser um cidadão, que tudo seja para a sua glória e uma expressão de Jesus. Leve-nos em segurança agora para casa, guarde-nos de todo o mal, guarde nossas crianças, guarde nossos filhos, Pai, guarde os nossos adolescentes, nossos casais, os jovens, os anciões, proteja-nos debaixo das tuas asas. E a coisa principal, Pai, nós te pedimos, nos coloque na iminência das necessidades. Queremos ser úteis para esse tempo, úteis para essa cidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Oro assim, despedindo cada um em segurança para a sua casa. Oramos pelo amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. Oramos entregando ao Senhor, Pai, mais um culto, nossa adoração, nossos louvores, nossa oração, nossas ofertas, tudo a Ti. Receba como cheiro suave as suas narinas. Oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja mais linda de Tangará diz...